Antes seu casamento para a filha da elite de Nova York, o mais poderoso chefe da máfia na cidade decidiu testar sua noiva em um modo ninguém poderia jamais imaginar. Ele fingiu voar para a Sicília para negócios, mas em vez escondeu dentro um quarto secreto dentro sua própria mansão, apenas para observar como ela tratava sua mãe doente quando ela pensou ninguém estava assistindo. O que ele descobriu sobre sua noiva deixou ele congelado em choque. Mas foi as humildes ações da cuidadora que fez o chefe da máfia de coração frio sentir algo ele tinha nunca sentido antes. Você não vai acreditar o que aconteceu próximo. Se esta história tocou seu coração, esmague aquele botão de curtir e compartilhe isso com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se e acerte o sino para você nunca perder outra história que vai deixar você sem palavras. O quarto secreto estava fundo dentro da mansão Moretti, escondido atrás de uma parede falsa na biblioteca que ninguém sabia sobre exceto Vincent e Marcos. Luz azul pálida de 6 monitores de segurança lavou sobre o rosto do mais poderoso chefe da máfia em Nova York, esculpindo suas feições em linhas tão afiadas como uma navalha. Este era o lugar onde Vincent tinha uma vez sentado por horas, rastreando inimigos, planejando a destruição de qualquer um que ousou trair a família Moretti. Mas hoje seu alvo não era um inimigo fora estas paredes. Era a própria mulher que ele intencionava casar em apenas algumas semanas. Vincent lembrou o que sua mãe tinha dito para ele antes ele levou a cabo este plano. Meg tinha pegado sua mão, seus olhos pesados com preocupação, e disse para observar como ela trata sua mãe quando ela pensa: você não está olhando, porque essa é a real face dela. Ele não tinha querido acreditar. Ele tentou escovar de lado as dúvidas, mas agora, sentado na escuridão deste quarto secreto, ele sabia ele tinha que encarar a verdade, não importa o quanto isso machucasse. A tela principal mostrava o grande salão da mansão. Vincent viu Serena parada na porta, aquele doce sorriso ainda em seus lábios depois de despedi-lo para a Sicília. Ela acenou, sua boca formando palavras ternas, ele não precisava ouvir para saber exatamente o que elas eram. Eu te amo, sentirei sua falta. Volte para mim logo. Palavras que apenas minutos atrás ele tinha ainda acreditado eram reais. A porta fechou e naquele instante, Vincent testemunhou algo que fez seu coração sentir como se estivesse sendo esmagado. O sorriso nos lábios de Serena desapareceu de uma vez, como se alguém tivesse virado um interruptor e desligado a luz. A face doce e gentil desapareceu completamente, substituída por uma expressão que era fria e calculista, uma que ele nunca tinha visto no ano inteiro que ele tinha passado ao lado dela. Serena puxou seu telefone de seu bolso e discou com dedos apressados. Vincent ajustou o áudio no sistema e a voz dela soou claramente no quarto secreto. Ele se foi. Finalmente se foi. Venha daqui agora. Ele, não querido, não Vincent, apenas ele. Como se ele fosse nada mais do que uma peça em seu tabuleiro. Um calafrio deslizou pela espinha de Vincent. Mas ele não se moveu. Ele tinha vivido no submundo o tempo suficiente para saber que uma reação apressada apenas levava ao fracasso. Ele precisava saber mais. Ele precisava saber tudo. 20 minutos passaram em silêncio. Vincent sentou imóvel como uma estátua, seu olhar nunca deixando a tela. E então um carro familiar apareceu nos portões da mansão. O elegante Audi preto Vincent tinha dado a seu gerente financeiro como um presente de Natal ano passado. Thomas Reed saiu, olhando ao redor com cautela antes de apressar-se para dentro. Algo se estilhaçou no peito de Vincent, enquanto ele assistia ao que veio em seguida. Serena correu para ele e jogou seus braços em volta de Thomas ali mesmo no centro do salão principal. Suas bocas se encontraram com a fome frenética de pessoas que tinham sido forçadas a se conter por muito tempo. No mesmo lugar onde Vincent tinha se ajoelhado para pedir Serena em casamento 6 meses atrás. No mesmo lugar onde ela tinha chorado e dito: este foi o momento mais feliz da minha vida. Tudo tinha sido mentira.
Cada lágrima, cada sorriso, cada voto, a mão de Vincent apertou o braço da cadeira tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos, sua mandíbula travada. E se alguém pudesse ter visto seus olhos naquele momento, eles teriam visto os fogos do inferno queimando dentro deles. Mas ele não correu para fora. Não porque ele era fraco, não porque ele estava com medo, mas porque ele sabia que isso era apenas o começo. Uma golpista nunca tem apenas um segredo, e ele precisava saber tudo antes de se mover. Vincent respirou fundo, forçando a fúria para o fundo de seu coração, do modo como ele tinha feito centenas de vezes ao longo de 17 anos, construindo um império das cinzas. Ele olhou para a tela onde Serena e Thomas ainda estavam abraçados, e ele sussurrou em uma voz tão fria que o ar ao redor dele pareceu congelar. Mostre-me tudo, Serena. Mostre-me quem você realmente é. Depois do beijo no salão, Serena e Thomas se moveram para a sala de estar e sentaram no sofá de veludo vermelho que Vincent tinha encomendado da Itália como um presente de aniversário para ela. Thomas serviu um copo de vinho, entregou-o a Serena, então sentou ao lado dela com um olhar preocupado. Ele disse que eles precisavam ser pacientes, que depois do casamento, tudo seria mais fácil. Mas Serena o interrompeu, sua voz aguda com irritação. Ela disse que estava farta de ser paciente. Ela tinha tido que interpretar a noiva perfeita por um ano inteiro. Thomas tinha alguma ideia de quão exaustivo isso era, tendo que sorrir quando ela não queria sorrir, tendo que dizer "eu te amo" quando tudo o que ela sentia por dentro era desprezo, tendo que suportar aquela velha doente todos os dias como se a mulher importasse. Vincent sentou no quarto secreto ouvindo cada palavra, e cada frase de Serena parecia uma faca cortando mais fundo em seu coração. Serena colocou seu copo e levantou, dizendo a Thomas que ela precisava desabafar. Ela saiu da sala de estar, seus saltos altos batendo um ritmo constante sobre o chão de mármore, enquanto ela se dirigia para a porta do quarto de Maggie, no final do corredor do primeiro andar. Vincent trocou as câmeras rápido, seu coração batendo forte quando ele percebeu exatamente para onde Serena estava indo. Dentro do quarto de Maggie, Eve estava gentilmente ajudando-a a sentar, entregando-lhe um copo de água e seus comprimidos da manhã. A jovem mulher com cabelo castanho bem preso estava dizendo algo que fez Maggie sorrir, um raro sorriso em um rosto profundamente marcado pela doença. A porta abriu sem uma única batida. Serena entrou e o ar no quarto pareceu congelar instantaneamente. Ela olhou para Eve com olhos como gelo e ordenou, sua voz despojada de toda a emoção: "Saia. Preciso falar com ela sozinha." Eve hesitou, seus olhos piscando para Meg com preocupação. Meg deu um pequeno aceno como se para dizer a ela que estava tudo bem em ir em frente. Eve colocou a água na mesa, abaixou a cabeça para Serena e saiu. Mas ela não foi longe. Ela parou logo além da porta, inquieta, esforçando-se para ouvir o que poderia acontecer lá dentro. Vincent assistiu tudo pela câmera. Ele viu Eve parada lá, viu o medo em seu rosto e silenciosamente agradeceu a ela por cuidar de sua mãe. Mas sua atenção voltou-se para Serena no momento em que ela começou a falar. "Você pensa que é importante, velha?" A voz de Serena soou, nada como o tom doce que Vincent tinha se acostumado a ouvir. "Você é apenas um obstáculo, um fardo." Meg olhou para Serena, seus olhos firmes, inabaláveis, mesmo enquanto as palavras de Serena gotejavam veneno. Serena continuou, sua voz crescendo mais viciosa a cada segundo. Ela disse que depois do casamento, ela colocaria Meg na casa de repouso mais barata que ela pudesse encontrar, em algum lugar remoto e miserável, em algum lugar que Vincent nem se daria ao trabalho de visitar. Então ela soltou uma pequena risada cruel e disse que o precioso filho de Meg era tão cego. Ele realmente acreditava que ela o amava. Vincent sentiu o sangue subir à cabeça. Suas mãos começaram a tremer
e a caneta que ele estava segurando começou a dobrar sob a pressão de seus dedos. Mas Serena não tinha terminado. Ela foi até a mesa onde a bandeja de comprimidos de Meg estava, e com um movimento cheio de desprezo, ela derrubou a bandeja inteira no chão. Os comprimidos espalharam-se por toda parte, deslizando pelo chão frio. Serena olhou para a bagunça, então olhou de volta para Meg com um sorriso perverso. Você não precisa destes. Quanto antes você for, melhor será para todos. Meg tinha ficado em silêncio desde o começo. Lágrimas rolavam por suas bochechas, mas ela não implorou. Ela não suplicou. Ela tinha vivido 70 anos. Ela tinha visto o suficiente de todo tipo de pessoa para saber que alguém como Serena não valia a pena se rebaixar. Finalmente ela falou, sua voz baixa e cheia de tristeza. Eu te dou pena, Serena. Você nunca saberá o que é o amor real. Serena encolheu-se por um segundo, como se aquelas palavras tivessem tocado algo enterrado fundo dentro dela. Mas então a raiva se acendeu e ela levantou a mão e esbofeteou Meg no rosto. Não forte, mas forte o suficiente para deixar uma marca vermelha na pele enrugada de uma mulher de 70 anos. Guarde sua pena para você mesma. Serena jogou as palavras por cima do ombro e virou-se, deixando Meg sozinha no quarto com comprimidos espalhados pelo chão. No quarto secreto, a caneta na mão de Vincent se quebrou. Tinta preta derramou, manchando sua palma da cor da fúria fervendo em suas veias. Seu corpo inteiro tremeu, não de medo, mas de uma raiva que ele nunca tinha sentido em 17 anos. Como um chefe da máfia, ele sussurrou. Sua voz tão fria que o ar ao redor dele parecia virar gelo. Ela ousou levantar a mão sobre minha mãe. Eve estava do lado de fora da porta, seu coração batendo forte enquanto ela ouvia o estrondo de dentro do quarto. Ela queria correr para dentro, queria fazer algo, mas ela sabia que ela era apenas uma cuidadora. Uma empregada doméstica sem direito de falar nesta casa. O clique agudo de saltos altos no chão disse a ela que Serena estava saindo. Eve rapidamente abaixou a cabeça, evitando o olhar da mulher poderosa. Serena passou por ela sem nem olhar, como se Eve fosse nada mais do que um objeto invisível à beira da estrada. Mas Eve sentiu o ar frio que parecia irradiar dela, o frio de um coração sem humanidade. Ela esperou até que os passos de Serena diminuíram e desapareceram no final do corredor. Então, imediatamente abriu a porta e entrou no quarto de Meg. O que ela viu fez o coração de Eve sentir como se estivesse sendo apertado. Meg sentou na cama, lágrimas escorrendo por suas bochechas. A marca vermelha em suas maçãs do rosto, ainda nítida e fresca. No chão. Comprimidos estavam espalhados por toda parte. Rolaram para debaixo da cama, para o canto ao lado do armário, para todo lugar onde poderiam ter quicado. Eve não disse uma palavra. Ela silenciosamente se ajoelhou no chão frio e começou a pegar cada comprimido um por um. Suas mãos cuidadosamente limparam cada comprimido com a barra de sua blusa, verificando se algum estava rachado ou estragado. Estes comprimidos eram a tábua de salvação de Meg, o que a ajudava a combater a doença de Parkinson, enquanto ela lentamente roubava seu controle sobre seu próprio corpo. Eve não podia deixar um único se perder. No quarto secreto, Vincent assistiu pela câmera, e a fúria dentro dele de repente diminuiu, substituída por um sentimento estranho que ele não conseguia nomear. Ele viu a jovem mulher ajoelhada no chão frio, recolhendo cada comprimido como se fosse uma joia preciosa. Ele viu suas mãos gentilmente limpando-os um por um, sem uma queixa, sem um suspiro. Serena os tinha derrubado em um único segundo com desprezo. Eve estava recuperando-os um por um com devoção e amor. O contraste prendeu Vincent à sua cadeira. Quando ela tinha recolhido todos os comprimidos, Eve levantou, foi pegar um copo de água fresco e voltou para o lado da cama de Meg. Ela gentilmente ajudou Meg a sentar, colocando outro travesseiro atrás de suas costas para que ela pudesse se apoiar confortavelmente. Meg,
Deixe-me ajudar você a tomar sua medicação. A voz de Eve era suave e quente, como a luz do sol rompendo nuvens pesadas. Meg olhou para a jovem mulher à sua frente e as lágrimas brotaram novamente. Mas desta vez, não eram as lágrimas de humilhação e dor. Eram lágrimas de estar profundamente comovida. Ela pegou a mão de Eve, sua voz tremendo. Minha criança, você não precisa suportar isso por mim. Você deveria deixar esta casa. Eve balançou a cabeça, seus olhos castanhos brilhando com uma firmeza que ninguém poderia abalar. Ela apertou sua mão enrugada de Meg e disse que Meg era sua família, a única família que ela tinha sobrado. Ela não a abandonaria. Nunca. Meg engasgou com um soluço. Durante os 2 anos que Eve tinha trabalhado aqui, Meg tinha passado a vê-la como uma filha. A jovem mulher com olhos tristes e um sorriso que sempre permanecia quente tinha trazido a ela um conforto que nem mesmo seu próprio filho podia dar, porque Vincent estava sempre muito ocupado com o trabalho. Eve tinha estado com ela através de noites sem dormir. Tinha lido para ela sempre que a solidão se infiltrava. Tinha massageado suas pernas rígidas e dormentes todas as manhãs, sem uma única palavra de queixa. E agora, mesmo depois de ser tratada cruelmente, mesmo que ela pudesse ir embora a qualquer momento, ela ainda escolheu ficar. Serena a chamava de fardo. Eve a chamava de família. Serena queria empurrá-la o mais longe possível. Eve jurou que nunca a deixaria. Serena a esbofeteou para provar poder. Eve segurou sua mão para dar amor. No quarto secreto, Vincent sentou em silêncio. Ele assistiu Eve na tela. A jovem mulher sentada ao lado da cama de sua mãe, gentilmente dando-lhe cada comprimido, de vez em quando, levantando uma mão para limpar as lágrimas de suas bochechas. Ele tinha vivido nesta mansão por tantos anos, tinha passado por esta garota centenas de vezes, e ainda assim ele nunca a tinha verdadeiramente visto. Para ele, ela tinha sido apenas uma sombra, uma entre muitas, um rosto sem nome em uma casa vasta. Mas agora, pela primeira vez, ele realmente a viu. Não uma serva, não uma sombra invisível, mas um ser humano com um coração de ouro puro, brilhando na escuridão desta mansão cheia de mentiras. A luz real não vinha de Serena com sua beleza deslumbrante e palavras doces. A luz real vinha da garota que se ajoelhou no chão para recolher comprimidos espalhados, que segurou a mão de sua mãe e a chamou de família. Vincent olhou para a tela e, pela primeira vez em anos, uma pergunta não ligada a negócios ou inimigos surgiu em sua mente. Quem é você? Eve Harper. Naquela noite, quando a mansão inteira tinha mergulhado no sono, Eve sentou sozinha no pequeno quarto do porão reservado para a equipe. O espaço era tão apertado que era provavelmente ainda menor do que o banheiro de Serena. Apenas grande o suficiente para uma cama de solteiro, um pequeno guarda-roupa e uma velha mesa batida. Mas Eve nunca tinha reclamado. Ela tinha vivido em lugares muito piores do que este. O brilho amarelo pálido de um antigo abajur de cabeceira caiu sobre seu rosto cansado enquanto ela sentava na cama, segurando uma fotografia que o tempo tinha amarelado nas bordas. Na foto estava uma menina de 8 anos com um sorriso largo e dentuço, olhos claros como 2 gotas de orvalho da manhã, cabelo castanho amarrado em 2 tranças pequenas e arrumadas. Lily, sua irmãzinha, a irmã que ela não tinha conseguido salvar. Eve acariciou a foto gentilmente e as memórias dolorosas vieram como uma onda que não podia ser parada. Ela lembrou de ter 10 anos na noite em que sua mãe foi embora. Nenhum adeus, nenhuma explicação. Na manhã seguinte, quando Eve acordou, tudo o que ela encontrou foi um armário vazio e um pedaço de papel amassado com um pedido de desculpas em zigue-zague rabiscado nele. Sinto muito. Eu não aguento mais. E assim, a mulher que a tinha dado à luz desapareceu de sua vida para sempre. Seu pai não conseguiu suportar o choque. Ou talvez ele tivesse sido fraco muito antes disso. Ele se voltou para o álcool como uma maneira de escapar.
E sempre que ele estava bêbado, ele derramava sua raiva em crianças inocentes. Eve lembrou das noites que ela usou seu próprio corpo para proteger Lily e Daniel, levando os golpes para que eles não se machucassem. Ela lembrou de Lily chorando no canto, Daniel tremendo enquanto ele sussurrava, "Irmã", e a correia estalando em sua pele até que a dor ficasse dormente. Quando Eve tinha 15 anos, seu pai morreu de cirrose. Ele deixou para trás nada além de uma montanha de dívidas e 3 crianças que não sabiam o que comeriam amanhã. Eve largou a escola e pegou todo o trabalho que podia para alimentar seu irmão e irmã, lavando pratos em restaurantes, limpando escritórios, entregando pacotes, qualquer coisa que pagasse. Ela nunca reclamou. Ela apenas sabia que tinha que ser forte porque Lily e Daniel precisavam dela. Então, quando ela tinha 17, Lily foi diagnosticada com leucemia. Eve lembrou daquele dia como se tivesse acontecido ontem. Ela lembrou do rosto frio do médico enquanto ele entregava a terrível notícia. Lembrou dos olhos inocentes de Lily enquanto ela perguntava, "Irmã, isso pode ser curado?" Lembrou da sensação de seu coração sendo apertado em um punho. E Eve correu por toda parte pedindo emprestado, trabalhando sem parar. Mas as contas do hospital eram muito grandes, e ela era apenas uma garota de 17 anos com nada em suas mãos. Lily morreu nos braços de Eve em uma noite de inverno amarga. As últimas palavras de sua irmãzinha ainda ecoavam na mente de Eve todas as noites. "Irmã, não chore, não dói mais." 8 anos de idade. Lily tinha sido apenas 8. Eve nunca tinha se perdoado por não tê-la salvo. Então, 5 anos atrás. Quando Eve tinha 22, Daniel foi diagnosticado com insuficiência renal. A história estava se repetindo em um loop cruel e impiedoso. Mas desta vez, Eve jurou a si mesma que ela não perderia outro irmão. Não importa o que custasse, não importa o que ela tivesse que suportar, ela salvaria Daniel. Era por isso que ela tinha vindo aqui, trabalhando na mansão Moretti por um salário mais alto do que qualquer outro lugar pagaria. Mesmo que ela tivesse que suportar o desprezo de Serena, mesmo que ela tivesse que viver neste pequeno quarto apertado, desde que ela pudesse cobrir as contas médicas de Daniel, Eve colocou a fotografia e pegou seu telefone, discando um número familiar. Depois de algumas chamadas, a voz fraca de Daniel veio. "Como você está se sentindo hoje, Danny?" Eve perguntou, lutando para manter sua voz firme. "Estou bem, mana. Não se preocupe comigo. Como está seu trabalho?" Eve sorriu mesmo que Daniel não pudesse ver. "Está tudo bem. Eu venho te ver este fim de semana." "Ok." Depois que ela desligou, Eve sentou-se imóvel na escuridão. O sorriso em seus lábios lentamente desapareceu, e as lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Ela chorou sem fazer um som, do modo como ela tinha chorado por 10 anos, sozinha, no escuro, invisível, inaudível. No quarto secreto, Vincent sentou-se imóvel diante das telas. Seu sistema de som tinha capturado toda a chamada e os soluços abafados de Eve. Ele ouviu tudo. E pela primeira vez em muitos anos, o coração do chefe da máfia mais frio de Nova York apertou com dor. Não por causa da traição de Serena, mas por causa do choro de uma garota carregando o mundo inteiro em seus pequenos ombros. Ele queria sair deste quarto. Queria ir até ela. Queria dizer a ela que ela não estava sozinha. Mas ele não podia. Não ainda. Não agora. Vincent olhou para a imagem de Eve enquanto ela chorava sozinha no quarto escuro e sussurrou em uma voz cheia de tristeza dolorosa. "O que você passou, Eve? Como alguém tão quebrado ainda pode brilhar tão intensamente?" O segundo dia desde que Vincent tinha fingido partir para a Sicília. Naquela manhã, Serena entrou no quarto de Maggie para verificar como ela estava como parte de uma nova rotina cruel que ela tinha começado a desfrutar. Ela queria ter certeza de que a velha odiosa estava ficando mais fraca sem sua medicação. Mas quando ela viu Maggie apoiada na cabeceira, sua tez mais saudável do que tinha sido ontem, Serena entendeu imediatamente que algo estava errado.
Ela foi até a mesa de cabeceira, abriu a caixa de comprimidos para inspecioná-la e percebeu que o número de comprimidos tinha diminuído exatamente pela dosagem adequada. Alguém tinha desafiado sua ordem. Alguém tinha ousado fazer o que ela tinha proibido. A raiva de Serena acendeu em seu peito como gasolina pegando fogo. Ela virou-se para encontrar a pessoa que ousou desafiar sua autoridade. E não demorou muito para descobrir a culpada. Naquela tarde, no quarto de Maggie, Eve estava ajoelhada ao lado da cama, massageando gentilmente as pernas dormentes de Maggie. Suas mãos se moviam lentamente, pressionando em pontos que ajudavam o sangue a fluir mais livremente, uma habilidade que ela tinha ensinado a si mesma com livros para que ela pudesse cuidar melhor de Maggie. Os olhos de Maggie estavam fechados, seu rosto relaxando em um raro momento de conforto. A porta abriu com um estrondo violento. Eve assustou-se e virou, e seu coração afundou quando ela viu Serena parada ali com um rosto como gelo e olhos ardendo de ódio. Serena entrou, fechou a porta atrás dela e avançou em direção a Eve com passos lentos e ameaçadores. Você deu a ela o remédio, não deu? Serena sibilou como uma cobra venenosa, cada palavra gotejando desprezo. Eve levantou-se e encarou a mulher à sua frente. Ela sabia o que estava por vir, mas ela não correu. Ela já tinha corrido demais em sua vida. Maggie precisa de sua medicação. É meu trabalho cuidar dela. A voz de Eve estava calma, sem um tremor de medo nela. Serena soltou uma risada fina, um som frio sem calor. Então, sem um único aviso, ela levantou a mão e atingiu Eve no rosto com um tapa que atingiu como um raio. O som estalou pelo quarto silencioso como um trovão. A cabeça de Eve virou-se para o lado com a força, sua bochecha queimando, e ela podia sentir gosto de sangue onde o canto de sua boca tinha se partido. Você é apenas uma serva, conheça seu lugar. Serena gritou, seu dedo apontando para o rosto de Eve. Maggie fez um som engasgado na cama, tentando dizer algo, mas... Serena virou-se e olhou para ela, forçando-a ao silêncio. No quarto secreto, Vincent saltou de sua cadeira. Seu corpo ficou tenso como um fio puxado ao seu ponto de ruptura. Todo o instinto nele gritando para correr para fora, para protegê-la, para despedaçar aquela mulher. Mas a voz de Marcos veio pelo fone de ouvido. Ainda não, chefe. Precisamos de mais evidências. Vincent rangeu os dentes, suas unhas cravando-se fundo em sua palma, até que o sangue começou a escorrer. Ele olhou para a tela onde Eve estava tocando sua bochecha ardente. Mas o que o chocou foi que ela não chorou. Ela não recuou. Ela não abaixou a cabeça. Eve olhou diretamente nos olhos de Serena. E em seu olhar castanho, havia algo que Serena nunca tinha visto em nenhum servo. Uma resiliência inquebrável. Me bata se quiser, eu não te bato de volta, mas eu também não vou parar de cuidar de Maggie. A voz de Eve ecoou pelo quarto, estranhamente firme. Serena estremeceu. Ela estava acostumada a pessoas temendo-a, acostumada a cabeça se abaixando diante de seu poder. Mas esta garota, esta cuidadora comum, ousou olhá-la nos olhos como se ela não fosse nada. Antes que Serena pudesse reagir, Eve falou novamente. Eu já fui atingida antes por pessoas muito mais aterrorizantes do que você. Isso não me quebrou então, e não vai me quebrar agora. Serena deu um passo para trás, como se as palavras de Eve tivessem força física. Ela não conseguia entender como alguém podia ser atingido e ainda assim permanecer de pé. Ainda olhar nos olhos da pessoa que a tinha atingido sem um pingo de medo. Isso estava além da compreensão de alguém que nunca tinha conhecido dificuldades reais. Você vai se arrepender disso, Serena cerrou os dentes. Depois do casamento, você será a primeira que eu jogarei para fora desta casa. Eve assentiu nem um pouco abalada. Então eu cuidarei dela até aquele dia. Serena não tinha mais nada a dizer. Ela virou-se e saiu, batendo a porta atrás dela. Mas dentro dela, um sentimento de inquietação começou a surgir. Havia algo naquela garota que a assustava.
Um tipo de força que dinheiro e poder não podiam comprar. No quarto, Meg olhou para Eve com olhos cheios de lágrimas. Suas lágrimas não eram de medo, e não eram da dor de ver Eve ser atingida. Eram lágrimas de orgulho, de admiração pela jovem mulher à sua frente. Ela sussurrou, sua voz tremendo de emoção. Aquela garota tem mais coragem do que qualquer um que eu já conheci. No quarto secreto, Vincent afundou de volta em sua cadeira, seu corpo inteiro tremendo de contenção. O sangue escorria de sua palma para o chão, mas ele não sentiu. A única dor que ele sentia era em seu peito, onde seu coração esfaqueava cada vez que ele via a marca vermelha na bochecha de Eve. Ele falou no fone de ouvido, sua voz gelada, mas contendo uma tempestade que estava pronta para ser desencadeada. Se ela levantar a mão sobre Eve mais uma vez, eu não preciso de mais provas. Eu a matarei eu mesmo. Marcus ficou em silêncio do outro lado. Ele tinha trabalhado para Vincent o tempo suficiente para saber que seu chefe nunca dizia coisas assim levianamente. E pela primeira vez em anos, Marcus percebeu que Vincent tinha colocado alguém no mesmo nível de sua mãe no círculo de pessoas que ele protegeria. Aquela cuidadora comum que todos ignoravam tinha de alguma forma encontrado seu caminho para o coração do chefe da máfia mais frio de Nova York. A segunda noite caiu como uma cortina preta sobre a mansão Moretti. Quando todos tinham se retirado para seus quartos privados e a casa mergulhou no silêncio, Serena e Thomas se encontraram novamente na sala de estar. Eles não sabiam que cada canto deste quarto tinha câmeras escondidas. Eles não sabiam que cada palavra que eles falavam estava sendo gravada pelos ouvidos do homem que eles estavam tramando trair. Vincent sentou no quarto secreto, seus olhos fixos na tela enquanto Serena servia uma bebida para Thomas e sentava ao lado dele no sofá. A raiva por Eve ter sido atingida ainda estava acesa dentro dele, mas ele sabia que tinha que permanecer firme. Ele precisava de toda a verdade antes de se mover. Thomas tomou um gole de vinho, abriu sua pasta de couro e tirou uma pilha de documentos. Ele disse a Serena que o acordo pré-nupcial tinha sido revisado e ele tinha certeza disso. Depois do casamento, se houvesse um divórcio, ela receberia 60% dos bens de Vincent. Serena franziu a testa, seu desprazer escrito claramente em seu rosto. Divórcio, ela disse, era muito lento. Ela perguntou sobre aquele outro plano. Thomas colocou seu copo, sua voz abaixando como se alguém pudesse ouvir, embora o quarto estivesse completamente vazio. Ele disse que o problema era a velha. Enquanto ela estivesse viva e ainda lúcida, ela ainda poderia influenciar as decisões de Vincent. Eles precisavam declará-la legalmente incompetente. Serena assentiu, um sorriso cruel formando-se em seus lábios. Ela disse que ela tinha um médico que podia ser persuadido. Uma vez que Meg fosse declarada incompetente, eles poderiam movê-la para uma instituição de repouso. Longe da vista, longe da mente. Vincent sentiu seu sangue começar a ferver enquanto ele ouvia. Eles estavam planejando colocar sua mãe em uma casa de repouso, planejando que ela fosse rotulada como senil para que eles pudessem cortá-la de sua vida. Sua mão fechou-se em punho, mas ele se conteve. Ele continuou ouvindo. Thomas perguntou o que viria em seguida, sua voz carregada de curiosidade e ganância. Serena inclinou-se mais perto, abaixando sua voz em um sussurro venenoso. Então eles esperariam alguns anos até que Vincent confiasse nela completamente. E quando o momento certo chegasse, acidentes aconteciam o tempo todo. Ela soltou uma risada fria e o som enviou um calafrio pela espinha de Vincent. Ela não queria apenas o dinheiro dele. Ela o queria morto. Thomas riu também. Então ele começou a relatar o que ele já tinha feito. Ele disse que tinha transferido parte do dinheiro de Vincent para uma conta na Suíça, cerca de 10 milhões de dólares até agora, e Vincent não tinha ideia. Ele também tinha falsificado a assinatura de Vincent em vários papéis de transferência de bens, garantindo que quando tudo fosse descoberto, eles já teriam dinheiro suficiente para desaparecer
e começar uma nova vida na Europa. Serena beijou Thomas na bochecha como recompensa pelo que ele tinha feito. Ela disse que em apenas mais alguns anos eles teriam tudo. O dinheiro de Vincent, a liberdade deles e uma vida de luxo em algum lugar que ninguém jamais os encontraria. E Vincent, ela disse, não teria nada. Sem dinheiro, sem mãe, sem vida. No quarto secreto, Vincent ficou muito imóvel. Tudo o que ele acabara de ouvir o atingiu como água gelada jogada diretamente em seu rosto e, ao mesmo tempo, como uma chama queimando os últimos resquícios de ilusão que ele ainda carregava sobre a mulher que ele havia planejado se casar. Ele já sabia que Serena o estava traindo com Thomas. Ele já sabia que ela tratava sua mãe com crueldade. Mas ele não esperava que a conspiração deles fosse tão profunda, tão impiedosa. Eles não queriam apenas o dinheiro dele. Eles queriam destruir sua mãe. Eles queriam matá-lo. Eles queriam roubar tudo o que ele havia construído em 17 anos. Vincent olhou para a tela onde Serena e Thomas ainda estavam rindo, ainda traçando planos perversos que eles acreditavam que nunca seriam descobertos. Um sorriso lentamente surgiu em seus lábios. Não era um sorriso de prazer. Era o sorriso de um lobo observando sua presa entrar na armadilha. Frio, perigoso, uma promessa da tempestade que estava vindo para as pessoas que ousaram trair a família Moretti. Ela queria jogar jogos com um Moretti. Ele murmurou, sua voz entrelaçada com ameaça. Então ele mostraria a ela como eles jogavam. Ele pegou o telefone e ligou para Marcos. Quando Marcos atendeu, Vincent deu uma ordem que foi curta e final. Cava mais fundo. Descubra tudo sobre Serena Blackwood. Tudo. Do dia em que ela nasceu até agora. Eu quero saber quem ela realmente é. Marcos respondeu que ele faria isso imediatamente. Vincent desligou e voltou para a tela. Serena e Thomas ainda estavam lá, inconscientes de que seu destino já havia sido decidido. Eles pensavam que controlavam tudo. Pensaram que Vincent era nada mais que uma vítima tola esperando para ser abatida. Mas eles estavam errados. Eles tinham escolhido o adversário errado. E no mundo de Vincent Moretti, traidores tinham apenas um fim. O terceiro dia na mansão Moretti começou com uma chamada urgente de Marcos. Vincent estava sentado no quarto secreto, observando Serena pelas câmeras quando seu telefone vibrou. Ele viu o nome de Marcos na tela e atendeu imediatamente. A voz de Marcos do outro lado saiu tensa e urgente. Nada como sua calma habitual. Chefe, eu tenho informações importantes. Muito importantes. Eu acho que você precisa ouvir isso agora mesmo. Vincent recostou-se em sua cadeira, seus olhos nunca deixando o fio da câmera. Diga. Marcos respirou fundo antes de continuar, como se nem ele pudesse acreditar no que estava prestes a dizer. Chefe, Serena Blackwood não existe. Vincent franziu a testa, não entendendo. O que você quer dizer? O tom de Marcos ficou ainda mais sério enquanto ele explicava. A verdadeira Serena Blackwood morreu em um acidente de carro na Europa 5 anos atrás. A mulher em sua casa, a que você estava planejando casar, seu nome real é Serena Miller. Vincent sentiu como se alguém tivesse socado seu estômago. Ele ficou imóvel, não disse nada e deixou Marcos continuar falando. Marcos disse que Serena Miller nasceu em uma favela nos arredores de Chicago. Seu pai era um golpista profissional que a ensinou todos os truques quando ela ainda era criança. Ela cresceu com lições sobre falsificação de documentos, sobre entrar na pele de outra pessoa, sobre manipular mentes para pegar dinheiro e propriedades. 5 anos atrás, Serena Miller descobriu que Serena Blackwood, a única filha de uma família rica, mas reclusa em Nova York, tinha morrido em um acidente na França. Aquela morte não foi amplamente anunciada porque a família Blackwood queria mantê-la privada. Serena Miller viu uma oportunidade. Ela roubou a identidade, os papéis, a história inteira da verdadeira Serena Blackwood. Ela apareceu em Nova York como uma herdeira Blackwood, retornando depois de anos de estudo na Europa.
Marcos pausou, então adicionou algo que chocou Vincent ainda mais. Os Blackwood nunca tiveram uma filha. Eles tinham adotado Serena Blackwood quando ela tinha apenas alguns meses de idade e mantiveram esse segredo de todos. Quando a garota morreu, eles ficaram tão devastados que escolheram o silêncio, não contando a ninguém. Serena Miller explorou isso. Ela estudou a família Blackwood em detalhes, a filha que eles tinham perdido, cada pedaço de informação que ela podia encontrar. Então ela apareceu e interpretou o papel tão perfeitamente que ninguém suspeitou de nada. Os Blackwood viviam a portas fechadas e raramente se moviam na sociedade. Então quase ninguém sabia como a verdadeira Serena se parecia, e Serena Miller usou isso para construir uma máscara impecável. Vincent permaneceu em silêncio por tanto tempo que Marcos finalmente perguntou se ele ainda estava lá. "Estou aqui", Vincent disse finalmente, sua voz baixa e fria como gelo. Ele olhou para o feed da câmera onde Serena sentava na sala de estar, navegando em seu telefone, parecendo completamente despreocupada. Ela não tinha ideia de que a casca que ela tinha passado 5 anos construindo tinha acabado de ser reduzida a nada. Um gosto amargo surgiu na garganta de Vincent. Ele era um chefe da máfia. Um homem que tinha sobrevivido a inúmeras guerras no submundo. Um homem que não confiava facilmente. E ainda assim ele tinha sido enganado. Enganado por uma fraudulenta profissional usando o rosto de uma herdeira polida. Ele tinha dormido com ela, a pedido em casamento, planejado fazê-la sua esposa. E tudo tinha sido teatro. Um golpe cuidadosamente encenado destinado a roubar sua riqueza e, no final, sua vida. Vincent respirou fundo, deixando a raiva se transformar em algo mais frio, mais afiado, mais perigoso. "Ela não é apenas gananciosa", ele disse lentamente, cada palavra como se tivesse sido esculpida em pedra congelada. "Ela é uma golpista profissional." Marcos respondeu que ele tinha reunido evidências suficientes. O arquivo de Serena Miller, impressões digitais que não combinavam com os registros dos Blackwood, transações financeiras suspeitas, tudo estava lá. Com uma ordem de Vincent, ele poderia agir imediatamente. Vincent assentiu, embora Marcos não pudesse vê-lo. Isso não é mais sobre traição, isso é guerra. E na guerra, Vincent Moretti nunca tinha perdido. Ele falou no telefone, sua voz firme com uma resolução implacável. "Eu quero ela destruída, Marcos, completamente. Nada para rastejar de volta, nenhum lugar para se esconder. Ela escolheu brincar com fogo e agora ela vai queimar." Na tarde do terceiro dia, Serena começou a se sentir inquieta. Ela percebeu que Eve estava sempre perto de Maggie, sempre presente sempre que Serena entrava no quarto da velha. Como se ela estivesse tentando proteger algo, ou pior, tentando escutar algo. Serena não era boba. Ela tinha vivido da arte da decepção tempo suficiente para saber quando alguém estava escondendo algo. E aquela pequena cuidadora estava escondendo muito atrás daqueles gentis olhos castanhos. Eve estava andando pelo corredor do primeiro andar, carregando uma bandeja de jantar para Maggie, quando Serena de repente apareceu de um canto sombrio. Antes que Eve pudesse reagir, Serena a agarrou pelo colarinho e a bateu com força contra a parede. A bandeja caiu no chão com um barulho. Mas Serena não se importou. Seus olhos perfuraram Eve, como se ela pretendesse perfurar sua alma. "Eu sei que você estava ouvindo. O que você disse para aquela velha?" Serena sibilou através de dentes cerrados, sua voz carregada de ameaça. Eve forçou-se a manter a calma, mesmo enquanto seu coração acelerava descontroladamente. "Eu não sei do que você está falando." Serena deu um sorriso fino, um som frio ecoando pelo corredor vazio. "Não se faça de burra comigo. Eu tenho conexões. Eve Harper. Eu sei sobre seu irmão. Daniel, certo? Insuficiência renal, esperando por um transplante." Eve estremeceu. Seus olhos arregalaram-se, e parecia que alguém tinha enfiado uma faca em seu coração. "Daniel."
Ela sabia sobre Daniel. Serena viu o medo nos olhos de Eve e sentiu-se satisfeita. Ela tinha encontrado o ponto fraco da presa. Ela continuou, sua voz cruel. Se você disser uma palavra para alguém, eu vou garantir que Daniel nunca consiga um transplante. Eu posso apagar o nome dele da lista de espera. Ele vai morrer enquanto espera. Eve tremeu. Ela queria gritar para revidar. Mas a imagem de Daniel deitado em uma cama de hospital, pálido e frágil, surgiu em sua mente. Seu irmão já tinha sofrido demais. Ela não podia deixar nada acontecer a ele. Por favor, ela engasgou. Por favor, deixe meu irmão em paz. Foi a primeira vez que ela implorou a Serena por algo. Serena a soltou e olhou para ela com triunfo nos olhos. Então mantenha a boca fechada. Entendeu? Ela se virou e foi embora, deixando Eve parada sozinha no corredor, tremendo e com dor. No quarto secreto, Vincent testemunhou tudo. A fúria acendeu nele como fogo atingindo gasolina. Mas ele a conteve. Apenas mais um dia. Amanhã, tudo acabaria. Naquela noite, Eve não conseguiu dormir. Ela deitou na pequena cama em seu quarto apertado, olhando para o teto preto enquanto seus pensamentos giravam como uma tempestade. Ela pensou em Daniel, o irmão que ela tinha jurado proteger a qualquer custo. Ela pensou em Lily, a irmã que tinha morrido em seus braços porque ela não tinha dinheiro suficiente para o tratamento. Ela pensou em tudo o que ela tinha perdido, tudo o que ela tinha suportado, e se perguntou se a vida um dia pararia de ser cruel com ela. Eve estava com medo, não medo por si mesma, porque ela tinha vivido com dor por muito tempo. Ela estava com medo por Daniel. Ela estava com medo de que se ela fizesse um movimento errado, seu irmão pagaria o preço. E ainda assim, ela também não podia abandonar Maggie, a mulher que a tratava como uma filha, que lhe tinha dado o sentimento de ser amada, algo que ela nunca tinha tido em seus 27 anos. Eve sentou-se, acendeu a lâmpada e pegou uma folha de papel e uma caneta. Ela não sabia o que o amanhã traria. Ela não sabia o que Serena faria a ela, mas ela queria deixar algo para trás caso o pior acontecesse. Ela começou a escrever, uma palavra de cada vez, com todo o seu coração. Querida Maggie, se algo acontecer comigo, por favor, saiba que você é a mãe que eu nunca tive. Cuidar de você não é um trabalho. É uma honra. Por favor, seja forte. Eu te amo, Eve. Ela dobrou a carta, colocou-a na gaveta e sentou-se em silêncio no escuro. Lágrimas escorregaram por suas bochechas, mas ela não as enxugou. Ela as deixou cair do modo como ela tinha deixado toda a tristeza cair por toda a sua vida. No quarto secreto, Vincent assistiu Eve escrever a carta pela câmera. Ele não podia ler as palavras daquele ângulo, mas ele viu seus ombros tremendo, viu lágrimas escorrendo por seu rosto, viu ela dobrar a carta com mãos trêmulas, e então, como se uma força invisível o empurrasse, Vincent ordenou ao sistema para dar um zoom. Ele viu a carta na gaveta, viu as linhas tortas da caligrafia, cruas com sinceridade. Ele leu cada palavra, e algo em seu peito de repente se desfez. Lágrimas. A coisa que o chefe da máfia acreditava ter secado 17 anos antes quando seu pai foi morto. De repente molhou os cantos de seus olhos. Ele não chorou quando ele descobriu a traição de Serena. Ele não chorou quando ele soube que ela pretendia matá-lo. Mas ele chorou quando ele leu a carta de uma pequena garota maltratada preparando-se para sua própria morte, ainda pensando apenas em deixar amor para trás para outra pessoa. Basta. Amanhã eu termino tudo. Vincent sussurrou, sua voz cheia de resolução. Ele pegou seu telefone e ligou para Marcos. Mude o plano. Nós nos movemos amanhã, mais cedo do que o planejado. Eu não vou deixá-la suportar mais um dia. Na manhã do quarto dia, 3 dias antes do plano original, o som de um motor rolou do lado de fora dos portões da mansão Moretti. A primeira luz da manhã tinha acabado de tocar o jardim, quando o reluzente Rolls-Royce preto de Vincent virou lentamente para a entrada de pedra. Na sala de jantar, Serena estava tomando café da manhã com Thomas
como ela tinha feito todos os dias desde que Vincent partiu. Eles tinham ficado mais ousados, não mais escondendo seu relacionamento dentro da própria casa. Convencidos de que ainda havia muitos dias antes de precisarem se preocupar com o retorno do chefe, quando ela ouviu aquele motor familiar, Serena largou seu garfo, correu para a janela e olhou para o pátio. Seu rosto ficou pálido como se ela tivesse visto um fantasma. É Vincent, ele voltou cedo. Thomas se levantou rapidamente, quase derrubando o café na mesa. O quê? Como? Serena virou-se para ele, o pânico aceso em seus olhos. Esconda-se agora. Pelas costas, Thomas não precisou ouvir duas vezes. Ele pegou sua jaqueta e correu para a porta dos fundos, desaparecendo no jardim dos fundos em segundos. Serena respirou fundo, forçando-se a se acalmar. Ela alisou o cabelo, ajustou sua camisola de seda e fez seu rosto ficar calmo novamente. Ela estava atuando por um ano. Ela poderia continuar atuando um pouco mais. A porta da frente abriu e Vincent entrou. Ele usava um terno cinza escuro, seu cabelo preto penteado para trás, seu rosto bonito esculpido como se fosse de mármore. Para qualquer um que observasse, ele pareceria um empresário de sucesso retornando de uma viagem. Eles não veriam o chefe da máfia contendo uma raiva que poderia queimar o mundo em cinzas. Serena correu para cumprimentá-lo, seu rosto brilhante com o sorriso que ela tinha praticado 1000 vezes no espelho. Meu amor, você voltou tão cedo? Senti tanto sua falta. Ela envolveu Vincent em seus braços e beijou sua bochecha com uma imitação perfeita de afeto. Vincent sorriu, suas mãos se acomodando em sua cintura do jeito que sempre faziam. Mas se Serena tivesse sido mais perspicaz, ela teria notado que o abraço não carregava calor, que o sorriso nunca alcançava seus olhos. Eu não podia ficar longe de você. A Sicília é chata sem você ao meu lado. Vincent respondeu, sua voz doce como mel, mas fria como gelo para qualquer um que realmente soubesse como ouvir. Serena soltou um pequeno suspiro de alívio. Ela não sentiu nada de errado. Ela apenas viu seu noivo de volta em casa, ainda a amando do jeito que ele sempre fez, ainda cegamente confiando nela, exatamente como ela tinha trabalhado tão duro para fazê-lo. Vincent beijou sua testa, um gesto que ele tinha feito centenas de vezes. Mas desta vez, enquanto seus lábios descansavam contra a pele de Serena, seus olhos se moveram para a porta dos fundos, aquela por onde Thomas tinha acabado de fugir. Aquele olhar era gelado, afiado como uma lâmina, prometendo uma tempestade prestes a cair sobre as cabeças daqueles que ousaram trair a família Moretti. Eles foram para a sala de estar e Serena começou a perguntar sobre sua viagem à Sicília. Ela interpretou a perfeita futura esposa, atenciosa e calorosa, perguntando sobre o trabalho, o tempo, as pessoas que ele tinha conhecido. Vincent respondeu a todas as perguntas com a calma de um ator experiente, descrevendo reuniões que não tinham acontecido, refeições que não existiam, paisagens que ele nunca tinha visto porque ele nunca tinha saído do quarto secreto por 4 dias seguidos. Serena acreditou em cada palavra. Ela não tinha razão para duvidar dele. Em seus olhos, Vincent ainda era o homem rico e poderoso que estava tolamente apaixonado, pronto para confiar nela sem condição. Ela não sabia que este homem tinha testemunhado tudo, tinha ouvido cada palavra, tinha gravado cada peça de prova e estava esperando o momento certo para atacar. Naquela tarde, Vincent sugeriu algo que deixou Serena ligeiramente surpresa, mas não desconfiada. Hoje à noite vamos ter um jantar familiar especial, ele disse, sua voz brilhante com excitação praticada. Você, eu, minha mãe e Eve também. Eu quero celebrar voltar para casa em segurança. As sobrancelhas de Serena se franziram à menção de Eve, mas ela rapidamente escondeu sua irritação. Por que Eve? Ela é apenas uma cuidadora. Vincent sorriu, um sorriso que Serena não conseguia decifrar completamente.
Eve cuidou muito bem de minha mãe enquanto eu estava fora. Eu quero agradecê-la. E além disso, ela é como família agora. Serena engoliu sua raiva. Ela odiava a Eve. Odiava como a garota estava sempre ao lado de Meg. Odiava o modo como ela olhava para Serena com olhos que não conheciam o medo. Mas ela não podia recusar Vincent, não agora. Não com o casamento a apenas semanas de distância. Tudo bem, meu amor. Isso parece maravilhoso. Serena disse, exibindo o sorriso mais doce que ela conseguiu. Ela não tinha ideia de que este jantar não seria uma refeição familiar comum. Ela não tinha ideia de que seria o julgamento dela. Ela não tinha ideia de que quando o sol se pusesse sobre o horizonte de Nova York esta noite, a vida que ela pensava controlar terminaria. E Vincent, parado na janela e olhando para o jardim, usava um sorriso frio que Serena não podia ver. Cada peça estava no lugar. O tabuleiro tinha sido montado e o chefe da máfia estava prestes a fazer seu movimento final. Na tarde do quarto dia, depois que Serena foi tirar sua soneca em seu quarto privado, Vincent calmamente foi para o quarto de Meg. Ele bateu suavemente antes de entrar, e a primeira coisa que ele viu foi sua mãe sentada na cama, seus olhos se iluminando no momento em que ela reconheceu seu filho. Eve estava ao lado dela, segurando um livro que ela tinha acabado de ler em voz alta quando ela viu Vincent. Meg caiu em lágrimas. As lágrimas rolaram por suas bochechas enrugadas enquanto ela abria os braços para ele. Você está em casa, meu filho. Sua voz tremia de emoção. Vincent foi para a cama e envolveu sua mãe em um abraço apertado. Em seus braços, ele se sentiu como uma criança novamente, como nos velhos tempos quando seu pai ainda estava vivo, e a vida não o tinha forçado a se tornar um chefe da máfia frio. Ele se inclinou perto de seu ouvido e sussurrou baixo o suficiente para que apenas os dois pudessem ouvir. Eu sei tudo, mãe. Eu vi tudo. Meg se afastou e olhou nos olhos de seu filho. Não havia surpresa ali, apenas alívio e uma fé inabalável no filho que ela tinha dado à luz e criado. Então você sabe o que tem que fazer. Sua voz estava mais firme do que tinha estado em muito tempo. Vincent assentiu. Ele faria o que precisava ser feito. Mas antes de fazer, havia outra pessoa com quem ele tinha que falar. Seu olhar moveu-se para Eve, que estava em silêncio no canto, tentando se fazer o menor possível, como se ela não quisesse interromper uma reunião de mãe e filho. E então ele viu a contusão em seu braço, onde Serena a tinha agarrado e batido contra a parede ontem. A contusão em sua bochecha, ainda ligeiramente inchada do tapa anterior. O coração de Vincent apertou ao ver aquelas marcas em seu corpo. Marcas que ele tinha observado pelas câmeras, mas agora estava vendo com seus próprios olhos. Eve, você poderia sair para o corredor comigo por um momento? Vincent disse, sua voz excepcionalmente gentil. Eve levantou os olhos, seus olhos castanhos, cheios de surpresa e preocupação. Ela olhou para Meg como se pedisse permissão, e Meg assentiu com um sorriso reconfortante. Vá em frente, minha querida. Está tudo bem. Eve seguiu Vincent para o corredor, seu coração batendo forte no peito. Ela não sabia por que o chefe queria falar com ela sozinha, e 1000 cenários terríveis começaram a florescer em sua mente. Serena tinha dito algo a ele? Ela estava prestes a ser demitida. E quanto a Daniel? Quando eles estavam parados no corredor vazio onde ninguém podia ouvir, Vincent virou-se para encará-la. Conte-me tudo, Eve. O que aconteceu enquanto eu estava fora? Eve abaixou a cabeça, seus ombros tremendo. Eu não posso, Sr. Moretti. Por favor, não me pergunte. Sua voz era mal mais do que um sopro, carregada de medo. Ela pensou na ameaça de Serena sobre Daniel. Pensou em seu irmão morrendo porque ele nunca conseguiria um transplante e ela não conseguiu forçar uma única palavra. Vincent olhou para a garota trêmula à sua frente e algo em seu peito amoleceu. Ele levantou uma mão gentilmente, erguendo seu queixo para que ela tivesse que encontrar seus olhos. Você não precisa ter medo mais. Sua voz era terna de um modo que nunca tinha sido com ninguém. Eu sei o que Serena fez.
Eu sei que ela te ameaçou. Eve estremeceu. Seus olhos arregalaram-se enquanto ela o encarava em descrença. Você, você sabe. Vincent assentiu, seu olhar nunca deixando-o dela. Eu vi tudo, cada tapa, cada palavra, cada lágrima. Você chorou sozinha em seu quarto. E foi então que Eve não conseguiu mais segurar. Ela desabou, lágrimas escorrendo como se uma barragem finalmente tivesse se rompido. Por tantos anos, ela tinha carregado tudo sozinha, lutado a vida sozinha. Chorou no escuro sozinha onde ninguém sabia. E agora, pela primeira vez, alguém sabia. Alguém estava do lado dela. Alguém tinha visto sua dor. Vincent a assistiu chorar. E sem pensar, ele levantou a mão e enxugou as lágrimas de suas bochechas. Foi um gesto que o chefe da máfia mais frio de Nova York não tinha feito por ninguém em 17 anos. Mas com Eve, tudo era diferente. Ninguém vai te machucar mais, Eve, eu prometo. Não enquanto eu ainda estiver vivo. A voz de Vincent soou com resolução e proteção. Eve olhou nos olhos dele e, pela primeira vez em sua vida, ela viu algo que ela nunca tinha visto em ninguém. Proteção real, sem condições, sem exigências. Apenas uma promessa de um homem disposto a protegê-la do mundo inteiro. A sala de jantar principal da mansão Moretti tinha sido decorada como se para um banquete real. Velas brancas queimavam com um brilho suave sob o lustre de cristal. Suas chamas dançando e lançando reflexos nas paredes forradas com papel de veludo vermelho escuro. Rosas brancas estavam em um vaso de cristal no centro da mesa, ao lado de garrafas caras de vinho tinto da adega da família Moretti. Tudo estava impecável, desde os talheres de prata até os guardanapos dobrados com cuidado meticuloso. No entanto, o ar no quarto parecia pesado, do jeito que acontece antes de uma grande tempestade, como se todos pudessem sentir que algo assustador estava prestes a acontecer. Vincent sentou à cabeceira da mesa, no assento que seu pai havia ocupado por tantos anos. Ele usava um terno preto, o colarinho de sua camisa branca ligeiramente aberto, parecendo elegante e perigoso. Seu rosto estava calmo de um jeito quase aterrorizante, como um lago parado escondendo correntes letais por baixo. Serena sentou à sua direita em um vestido vermelho justo que enfatizava sua sensualidade. Ela tentou usar seu doce sorriso habitual, mas havia uma inquietação em seus olhos que ela não conseguia disfarçar completamente. Thomas Reed sentou-se em frente a Serena, e isso era o que mais a perturbava. Vincent tinha convidado Thomas para ficar para o jantar, alegando que queria agradecê-lo por gerenciar bem as finanças enquanto ele estava fora. Thomas não podia recusar, e agora ele sentava ali rígido como pedra, suor escorrendo por sua testa, embora a sala de jantar estivesse fresca com ar-condicionado. Meg sentou em sua cadeira de rodas em uma extremidade da mesa, silenciosamente, observando tudo com a visão clara de uma mulher que tinha vivido 70 anos. Ela sabia que algo aconteceria esta noite, e ela estava pronta. Eve estava por perto, preparada para servir a refeição como sempre. Ela usava um uniforme simples de uma empregada doméstica, uma blusa branca e calças pretas. Seu cabelo castanho bem preso na nuca. Mas antes que ela pudesse servir vinho para alguém, Vincent falou: Eve, sente-se. Sua voz não era um pedido, era uma ordem. Eve piscou, olhando para ele com confusão. Mas eu preciso servir. Vincent balançou a cabeça. Esta noite você é uma convidada. Sente-se. Serena não conseguiu esconder a irritação que passou por seu rosto. Ela se virou para Vincent com confusão praticada. Vincent, por que a empregada está sentada à nossa mesa? Vincent olhou para Serena e por um único momento seus olhos ficaram tão frios que ela teve que engolir. Porque eu a quero aqui. Isso é um problema? Sua voz permaneceu gentil. Mas havia um peso invisível por trás de cada palavra que impedia Serena de argumentar. Não, claro que não, ela disse, forçando um sorriso que parecia mais uma careta. Eve sentou na cadeira que Vincent indicou em frente a Maggie. Maggie olhou para ela e deu um pequeno aceno,
uma garantia silenciosa de que tudo ficaria bem. A refeição começou sob um silêncio tão apertado que parecia sufocante. Os servidores trouxeram cada prato e todos comeram sem falar. O único som, o leve tilintar dos talheres contra a porcelana. Thomas estava suando através de suas roupas, suas mãos tremendo tanto que ele quase deixou cair seu garfo. Ele não ousou olhar para Vincent, não ousou olhar para Serena. Ele apenas olhou para seu prato como se fosse a coisa mais fascinante do mundo. Vincent quebrou o silêncio com perguntas brandas, mas cada uma delas caiu como uma lâmina nos corações dos culpados. Ele perguntou sobre sua viagem à Sicília, forçando Serena a agir interessada. Ele perguntou sobre o trabalho de Thomas, forçando-o a responder com voz trêmula. Ele perguntou sobre a saúde de sua mãe enquanto ele esteve fora. E aquela pergunta fez o rosto de Serena ficar pálido por um único segundo antes que ela se recuperasse. Quando o prato principal terminou, Vincent levantou-se lentamente, segurando um copo de vinho tinto em sua mão. Todos os olhares se voltaram para ele. "Eu tenho uma apresentação especial para todos vocês esta noite", ele disse, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Uma celebração da honestidade. Um calafrio percorreu a espinha de Serena. Algo estava errado. Algo estava muito errado. Mas antes que ela pudesse dizer ou fazer qualquer coisa, Vincent apertou o botão do controle remoto em sua mão. A grande televisão montada na parede acendeu, e a primeira imagem que apareceu fez o sangue de Serena congelar. Eram ela e Thomas abraçados no centro do salão principal. No mesmo lugar onde Vincent a havia pedido em casamento 6 meses antes, Serena ficou branca como a morte. Thomas deixou cair o garfo no chão, com um barulho que ecoou no silêncio mortal. E Vincent? Ele apenas ficou ali usando um sorriso tão frio quanto gelo, seus olhos queimando os traidores com os fogos do inferno. O vídeo continuou a ser reproduzido na tela grande. E Vincent não precisou dizer mais uma palavra. As imagens contaram a história por si mesmas. A próxima cena mostrou Serena parada no quarto de Maggie, seu rosto retorcido de ódio enquanto ela gritava com a mulher de 70 anos. "Você pensa que é importante, velha. Você é apenas um obstáculo, um fardo." A voz de Serena no vídeo soou claramente na sala de jantar morta e silenciosa. A verdadeira Serena, a que estava sentada à mesa, ficou mais e mais pálida, como se todo o sangue estivesse escoando de seu corpo. Ela queria dizer algo, queria explicar, mas o vídeo não lhe deu piedade. A imagem mudou para Serena, derrubando a bandeja de comprimidos de Maggie no chão, então esbofeteando-a no rosto. "Guarde sua pena para você mesma." Eve levantou os olhos para a tela, seu coração apertando, enquanto ela era forçada a assistir Maggie sendo tratada com tanta crueldade novamente. Maggie sentou em silêncio em sua cadeira de rodas, seu rosto inexpressivo, como se ela estivesse se preparando para este momento há muito tempo. O vídeo continuou. Desta vez, mostrou Serena esbofeteando Eve com força no quarto de Maggie. "Você era apenas uma serva. Conheça seu lugar." Serena começou a tremer. Suas mãos apertaram o guardanapo em seu colo, tentando conter o pânico que subia em seu peito. Mas o vídeo não parou. Ele continuou a mostrar ela e Thomas na sala de estar, falando sobre roubar os bens de Vincent. "Depois do casamento, se houver um divórcio, você receberá 60% de sua propriedade." Então veio a cena deles discutindo declarar Maggie legalmente incompetente. E, finalmente, a frase que congelou a sala inteira. "Acidentes acontecem o tempo todo." A voz de Serena no vídeo riu fria e aguda. Thomas não aguentou mais. Ele saltou tão rápido que sua cadeira caiu no chão com um estrondo, e ele correu para a porta. Mas naquele exato momento, as portas da sala de jantar se abriram. Marcos entrou, seguido por 6 homens grandes em ternos pretos, seus rostos esculpidos em gelo. Eles se moveram rápido, cercando a sala e selando todas as saídas.
Thomas parou abruptamente, como um cervo pego pelos faróis, seu rosto branco como papel. Serena olhou em volta e percebeu que estava completamente presa. Ela se virou para Vincent, seus olhos selvagens de desespero. Vincent, por favor, deixe-me explicar. Sua voz tremia enquanto ela tentava salvar o pouco que restava. Vincent deu um sorriso fino, um som tão frio que parecia congelar o ar. Explicar o quê? Explicar como você planeja colocar minha mãe em uma casa de repouso. Explicar como você atingiu a única pessoa que realmente cuidou dela. Explicar como você ameaçou matar alguém com quem me importo. Serena não conseguia mais se segurar. Ela desabou no chão, soluços escorrendo como água. Ela rastejou em direção a Vincent, agarrando a perna de suas calças como uma mendiga desesperada. Por favor, Vincent, eu te amo. Eu realmente te amo. Vincent olhou para ela com o olhar frio que um homem daria a um inseto. Amor, você não sabe o que essa palavra significa. Ele chutou a mão dela para longe e recuou como se o toque dela fosse algo sujo. E então, como se o que já tinha acontecido ainda não fosse suficiente. Vincent adicionou as palavras que chocaram Serena até os ossos. Ah, e mais uma coisa. Eu sei que você não é Serena Blackwood. Serena levantou a cabeça, seus olhos arregalando-se de horror. Toda a cor drenou de seu rosto, deixando-o com o branco pálido de um cadáver. Vincent continuou, sua voz gelada. A verdadeira Serena Blackwood morreu em um acidente de carro na Europa 5 anos atrás. E você? Você é Serena Miller, a filha de um golpista, uma fraude, uma ninguém. Serena nem conseguia mais chorar. Ela apenas sentou ali, boca aberta, mas nenhum som saindo. Como um peixe jogado na praia. Tudo o que ela tinha construído por 5 anos, a máscara impecável que ela tinha trabalhado tão duro para criar, tudo isso desabou em uma única noite. Thomas viu Serena exposta completamente e entendeu que não havia escapatória. Ele caiu de joelhos, mãos postas como em oração, e começou a derramar tudo. O dinheiro transferido para o exterior, os documentos falsificados, todos os planos que eles tinham feito. Ele implorou a Vincent para poupar sua vida, lágrimas e ranho escorrendo por seu rosto patético. Vincent nem olhou para ele. Ele deu um comando curto, sua voz fria e final. Leve-os. Eles vão aprender o que significa trair um Moretti. Marcos assentiu e sinalizou para seus homens. 2 deles avançaram e levantaram Thomas. Ele não ousou resistir, apenas soluçou e implorou enquanto era arrastado para fora do quarto. Outros 2 se aproximaram de Serena, agarraram seus braços e a puxaram para cima. Agora seu desespero se transformou em raiva selvagem e furiosa. Ela gritou, lutou, esforçou-se para se soltar. E enquanto era arrastada para onde Eve estava, ela gritou, seus olhos vermelhos de ódio. Isso não acabou. Eu vou destruir você. Eve não falou. Ela apenas ficou parada, observando Serena ser levada com olhos calmos. Ela não sentiu medo, e ela não sentiu ódio, apenas uma estranha paz se instalando dentro dela. Quando Serena e Thomas tinham sido levados, Vincent foi até Eve. Sua voz, que tinha sido gelo apenas segundos atrás, suavizou-se em algo quase inacreditável. Acabou. Ela nunca mais vai machucar ninguém. Uma semana depois daquela noite de julgamento, a mansão Moretti voltou ao seu familiar silêncio. Mas era um tipo diferente de silêncio agora. Não mais sobrecarregado por mentiras e esquemas sombrios, a luz do sol da primavera entrava pelas altas janelas de vidro, trazendo calor e um senso de esperança para cada quarto. Serena Miller, a mulher que quase tinha se tornado a senhora desta casa, tinha desaparecido de Nova York como se ela nunca tivesse existido. Vincent não a matou. E ele não matou Thomas também. No mundo de um chefe da máfia, a morte podia às vezes ser uma libertação muito fácil. Em vez disso, ele confiscou cada dólar que eles tinham roubado,
expôs a verdadeira identidade de Serena aos círculos superiores de Nova York e garantiu que nenhuma única porta nesta cidade, ou em qualquer cidade tocada pela influência da família Moretti, jamais se abriria para eles novamente. Quando Marcos perguntou por que ele simplesmente não os eliminou de uma vez por todas, Vincent apenas deu um sorriso frio e disse que a morte era muito fácil. Ele queria que eles vivessem e soubessem que tinham perdido tudo. Enquanto a escuridão do passado lentamente se dissolvia, um novo capítulo começou a se abrir para os que permaneceram. Naquela tarde, Vincent chamou Eve ao seu escritório. Ela entrou com sua familiar preocupação, incerta do que ela tinha feito de errado. O quarto era vasto, forrado com estantes que subiam até o teto e dominado por uma enorme mesa de carvalho que sempre a tinha feito se sentir pequena. Mas hoje, vendo Vincent sentado lá, com gentileza em seus olhos, ela sentiu um pouco menos de medo. De agora em diante, você não é mais uma cuidadora, você é família. Vincent disse isso em uma voz tão quente que Eve nunca tinha ouvido aquele tipo de calor dele antes. Eve ficou congelada, seus olhos arregalados de choque. Eu não entendo, Sr. Moretti. As palavras tropeçaram para fora dela porque ela não conseguia acreditar no que ela tinha acabado de ouvir. Vincent levantou-se e aproximou-se. Você terá seu próprio quarto, um quarto real, não um quarto de equipe. Você comerá conosco, não nos servirá. Ele pausou, olhando em seus olhos. E, por favor, me chame de Vincent. Eve queria recusar. Ela estava acostumada a ser da ajuda, acostumada a ficar nas sombras, acostumada a acreditar que ela não merecia coisas boas. Ela abriu a boca para dizer algo, mas naquele momento, a porta do escritório abriu e Maggie apareceu em sua cadeira de rodas, um sorriso gentil em seus lábios. Pegue isso, minha filha. Você merece. Sua voz era suave, mas carregava uma certeza tranquila que tornava impossível argumentar. Eve olhou para Maggie, então olhou para Vincent, e lágrimas começaram a se acumular em seus olhos castanhos. Ela não sabia o que dizer. Não sabia como responder a uma gentileza que ela nunca tinha verdadeiramente recebido em seus 27 anos. Mas isso não era tudo, Vincent continuou, e havia uma rara hesitação em sua voz. E sobre seu irmão, Daniel. Eve estremeceu ao som de seu nome. Ela tinha tentado não pensar em Daniel a semana toda. Tentou não pensar nas contas se acumulando, sobre o transplante que ela não sabia como ela jamais pagaria. Vincent encontrou seu olhar e continuou. Cada conta hospitalar foi paga. Ele foi transferido para o melhor hospital em Nova York. E eles encontraram um doador de rim compatível. O transplante acontecerá em 2 semanas. Eve não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela olhou para Vincent com lágrimas nos olhos, sua boca aberta, mas nenhum som saindo. Daniel seria salvo. Seu irmão, a única família que ela tinha sobrado, viveria. Quem fez isso? Ela finalmente conseguiu, sua voz quebrando de emoção. Vincent não respondeu. Ele apenas deu um pequeno e misterioso sorriso e virou-se para olhar pela janela como se a pergunta não importasse, mas Eve entendeu de qualquer maneira. Ela sabia quem tinha feito isso. Ela sabia quem tinha salvado seu irmão. E ela não conseguia encontrar palavras grandes o suficiente para agradecê-lo, porque nenhum agradecimento jamais seria suficiente. Maggie abriu os braços e Eve foi até ela, caindo de joelhos ao lado da cadeira de rodas e deixando Maggie puxá-la para perto. Você é nossa família agora, minha filha. Você sempre foi. Maggie sussurrou, sua mão acariciando o cabelo de Eve. Eve chorou em seu abraço, e pela primeira vez em seus 27 anos, ela sentiu o que era o amor maternal real. Ela tinha perdido sua mãe quando criança, perdido seu pai, perdido sua irmã, mas agora ela tinha encontrado uma nova família, um lugar onde ela pertencia. Vincent estava na janela, observando as duas mulheres se abraçarem. Um leve sorriso tocou sua boca. Um sorriso honesto que o chefe da máfia frio tinha esquecido por muito tempo. E naquele momento,
Ele soube que tinha feito a coisa certa. Não porque ele tinha se vingado de Serena, mas porque ele tinha dado felicidade a alguém que realmente a merecia. Era muito tarde da noite quando a mansão inteira tinha adormecido e apenas a luz da lua entrava pelas altas janelas de vidro. Vincent moveu-se silenciosamente para o quarto de Maggie, bateu suavemente, então entrou. Ela ainda não estava dormindo, como se ela soubesse que seu filho viria. Vincent puxou uma cadeira para perto da cama de sua mãe e sentou-se do jeito que ele costumava fazer quando ele tinha 10 anos de idade. Nas noites que ele não conseguia dormir, e vinha a ela em busca de conforto. Maggie olhou para ele com olhos cheios de amor e compreensão. Ela sabia que Vincent não tinha vindo apenas para verificar como ela estava. Algo estava pesando sobre ele, e ela podia adivinhar o que era. Você a tem observado, não tem, Eve? Maggie falou primeiro, sua voz gentil e calorosa. Vincent levantou a cabeça, um brilho de surpresa em seus olhos. Ele ficou quieto por um longo momento antes de responder. Eu sou tão óbvio? Maggie riu, um som suave e afetuoso. Uma mãe sempre sabe. É instinto. Vincent soltou um suspiro lento, recostou-se na cadeira e olhou para o teto. Ele não sabia como colocar em palavras o que estava acontecendo dentro dele. Por 17 anos, ele tinha construído uma parede ao redor de seu coração e não tinha deixado ninguém entrar. E agora, uma jovem mulher pequena com olhos tristes e um sorriso caloroso tinha encontrado uma maneira de romper aquela parede sem ele nem perceber. Eu não sei o que estou sentindo mais, mãe. Depois do que aconteceu com Serena, eu não sei se eu posso confiar em alguém novamente. Sua voz baixou, carregada de incerteza e hesitação. Maggie estendeu a mão e pegou sua grande mão na dela. Sua mão estava enrugada e tremendo de doença, mas seu calor fluiu para Vincent como uma força invisível. Serena era um espelho, meu filho. Ela apenas refletia o que você queria ver. Maggie falou lentamente, cada palavra carregando a sabedoria de uma mulher que tinha vivido 70 anos. Mas Eve é uma janela. Ela mostra a você exatamente quem ela é, mesmo as partes que estão quebradas. Vincent caiu em silêncio, virando as palavras de sua mãe em sua mente. Ele pensou em Serena, na falsa perfeição que ela tinha construído, em como ele tinha cegamente acreditado no que ele queria acreditar. Então ele pensou em Eve, em como ela chorou sozinha no escuro, em como ela se ajoelhou para pegar cada comprimido, em como ela ficou reta na frente de Serena mesmo depois de ser esbofeteada. Eve não era perfeita. Ela estava quebrada e ela tinha sofrido demais. Mas aquela quebra a tornava mais real do que qualquer um que ele já tinha conhecido. Mas e se eu a machucar? E se eu não souber como amar alguém? Vincent perguntou, sua voz cheia de preocupação. Este era seu medo mais profundo, que ele tivesse vivido na escuridão tanto tempo que ele não sabia mais como amar. Maggie sorriu e apertou a mão dele mais forte. O fato de você estar fazendo essa pergunta já prova que você a ama. Vincent, um homem que não se importa, não perguntaria se ele poderia causar dor a alguém. Vincent sentiu algo quente se espalhar por seu peito, como se as palavras de sua mãe tivessem acendido uma lâmpada na escuridão em que ele tinha vivido por tantos anos. Ele se levantou, inclinou-se e beijou a testa de sua mãe. Antes que ele pudesse sair do quarto, Maggie falou novamente, sua voz subindo suavemente na noite silenciosa. Eu disse a você para observar como ela me tratava quando ela pensava que ninguém estava olhando. Você o fez e você não encontrou uma princesa. Você encontrou algo muito melhor. Uma guerreira com um coração gentil. Ela pausou e olhou para Eve com olhos cheios de amor. Eve, bem-vinda à nossa família. Você sempre pertenceu aqui. Eve chorou. Daniel chorou. E até Vincent sentiu seus olhos arderem. Após a cerimônia, enquanto os convidados conversavam felizes no jardim, Vincent foi até sua mãe e a abraçou forte. Obrigado, mãe, por tudo. Ele sussurrou em seu ouvido.
Meg sorriu e deu um tapinha em suas costas do jeito que ela costumava fazer quando ele era um menino. Eu apenas te mostrei a porta. Você é quem a atravessou tarde da noite depois do casamento, quando a luz prateada da lua encheu o céu de Nova York. Vincent e Eve estavam um de frente para o outro no jardim atrás da mansão Moretti. Isso não era o casamento do século que Vincent tinha uma vez planejado com Serena. Não havia centenas de convidados dos círculos superiores de Nova York, nenhum vestido extravagantemente caro, nenhuma performance luxuosa. Era apenas uma pequena cerimônia sob o dossel de uma cerejeira em plena flor, com cadeiras de madeira branca arranjadas em duas fileiras arrumadas e fitas brancas flutuando suavemente na brisa. Meg sentou na primeira fila em um vestido azul pálido, lágrimas de felicidade escorrendo por suas bochechas, enquanto ela observava seu filho parado diante do arco coberto de flores. Ao lado dela estava Daniel, agora saudável e cheio de vida após seu transplante de rim bem-sucedido, sorrindo para sua irmã com orgulho não disfarçado. Marcos estava atrás de Vincent como padrinho. E pela primeira vez em 20 anos servindo a família Moretti, aquele homem frio usava um sorriso real. Algumas das pessoas mais próximas da família estavam lá também. Aqueles que tinham visto Vincent crescer e agora o estavam vendo encontrar a verdadeira felicidade. Eve caminhou pelo corredor espalhado com pétalas brancas, e Vincent pensou que ela era a mulher mais bonita que ele já tinha visto. Ela usava um vestido branco simples, não uma peça de designer cara sem diamantes ou pedras preciosas, mas era perfeito nela. Em suas mãos, ela segurava um pequeno buquê de flores brancas, o tipo que Lily tinha amado mais, como se sua irmã estivesse presente neste dia sagrado. Depois que eles disseram seus votos, Meg foi convidada a dizer algumas palavras. Ela sentou em sua cadeira de rodas, sua voz tremendo de emoção, ainda assim carregando claramente através do jardim tranquilo. Eu disse ao meu filho para observar como alguém me trata quando eles pensam que ninguém está olhando. Você o fez e você não encontrou uma princesa. Você encontrou algo muito melhor. Uma guerreira com um coração gentil. Ela pausou e olhou para Eve com olhos cheios de amor. Eve, bem-vinda à nossa família. Você sempre pertenceu aqui. Eve chorou. Daniel chorou. E até Vincent sentiu seus olhos arderem. Após a cerimônia, enquanto os convidados conversavam felizes no jardim, Vincent foi até sua mãe e a abraçou forte. Obrigado, mãe, por tudo. Ele sussurrou em seu ouvido. Meg sorriu e deu um tapinha em suas costas do jeito que ela costumava fazer quando ele era um menino. Eu apenas te mostrei a porta. Você é quem a atravessou tarde da noite depois do casamento, quando a luz prateada da lua encheu o céu de Nova York. Vincent e Eve estavam no telhado da mansão Moretti, o mesmo lugar onde eles tinham estado lado a lado pela primeira vez quase um ano atrás. Da sala de estar abaixo vinha o riso de Daniel e Meg, os dois jogando xadrez juntos, como se eles tivessem sido avó e neto por gerações. O som era quente e estranhamente pacífico, como se esta mansão, uma vez cheia de escuridão e mentiras, finalmente tivesse sido cheia de amor e riso em vez disso. Eve encostou-se na grade, olhando para as luzes da cidade cintilando como 1 milhão de estrelas caídas na terra. Ela sentiu o calor de Vincent ao lado dela, e ela sabia que ela tinha encontrado seu lugar depois de 27 anos de estar perdida no mundo. Obrigado por me salvar, Vincent. Ela sussurrou, sua voz cheia de gratidão. Vincent virou-se para ela, a luz da lua suavizando as linhas duras do poderoso chefe da máfia. Não, Eve, você é quem me salvou. Ele respondeu, sua voz baixa e honesta. Eu estava perdido no escuro por 17 anos. Eu pensei que eu nunca encontraria meu caminho para fora. Ele continuou, seus olhos vagando na noite, como se ele estivesse lembrando os anos solitários e congelados. Mas você me mostrou que mesmo na escuridão mais profunda, há sempre luz, e essa luz é você. Eve sentiu lágrimas se acumularem nos cantos de seus olhos, mas eram lágrimas felizes.
Ela repousou a cabeça no ombro dele, sentindo a firmeza e o calor do homem que ela amava. Então vamos ser a luz um do outro, para sempre. Suas palavras soaram como um voto. Vincent beijou sua testa, seus lábios quentes e gentis. Para sempre, ele respondeu. E aquela única palavra carregava cada promessa que ele manteria pelo resto de sua vida. Eles ficaram lá, duas silhuetas dobradas em uma sob a lua, olhando para uma cidade adormecida. A escuridão encontrou a luz, a dor encontrou a cura, e dois corações que uma vez tinham sido estilhaçados encontraram um lar um no outro. Em um mundo cheio de escuridão e traição, às vezes a luz mais verdadeira não vem de riqueza ou lugares brilhantes. Ela vem dos corações de pessoas que atravessaram as noites mais escuras e ainda escolhem brilhar. E às vezes os corações mais frios só precisam de alguém corajoso o suficiente para mostrar a eles o calor que eles esqueceram há muito tempo. Esta história nos lembra para nunca julgar ninguém por aparências ou status social. Uma humilde cuidadora como Eve pode carregar um coração de ouro puro, enquanto uma herdeira polida como Serena pode esconder uma alma cruel por dentro. Olhe como alguém trata os vulneráveis, aqueles que não podem oferecer nada em troca. Essa é a verdadeira medida do caráter. E lembre-se que não importa o quão difícil a vida fique, não importa o quanto sofrimento você seja forçado a suportar, não deixe isso nunca apagar a luz dentro de você. Porque essa luz vai guiar você para as pessoas que realmente te merecem, para a felicidade que você merece. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique no botão de curtir e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder as histórias emocionantes que trazemos para você todos os dias. Adoraríamos saber o que você sente sobre essa história. Qual momento mais te emocionou? Você já conheceu alguém como Eve na vida real? Alguém que suportou tanta dor e ainda manteve um coração gentil? Ou você já foi a pessoa que alguém resgatou da escuridão do jeito que Vincent foi? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Estamos sempre ouvindo e realmente valorizamos cada compartilhamento que vem da parte mais profunda de seu coração. Finalmente, desejamos a todos vocês que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz em cada dia. Obrigado por estar conosco. Adeus e nos vemos no próximo.